Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Luiz Freitas e eu gostaria de falar com você hoje é domingão, 23 de abril, e eu gostaria de falar com você sobre um assunto sério, mas sem tornar o papo um papo sisudo, sem graça. O assunto é sério porque, como professor, eu venho insistindo com as pessoas de que o caminho da leitura é um caminho de libertação. E aí, olha, não estou colocando aqui nenhum tom político, reacionário, não estou falando sobre isso. Mas eu estou querendo provar para você, de maneira incisiva realmente, porque eu acredito muito nisso, de que a leitura abre caminhos assim para uma melhoria da vida da própria pessoa que cultiva o hábito da leitura. Então eu tenho algumas perguntas aqui para a gente se conhecer um pouco mais, e de repente você coloca aí nos comentários desse vídeo qual a tua perspectiva. Então vamos lá. Primeiro, você cultiva o hábito da leitura? É a primeira coisa, mas eu não vou, assim, te taxar de melhor ou pior se você cultiva ou não cultiva o hábito da leitura. É simplesmente uma pergunta. Então, você cultiva o hábito da leitura? Beleza? Se sim, quais tipos de literatura você lê? Pode ser jornal, inclusive, porque o jornal é uma leitura. Às vezes a gente acha que quando a gente fala o hábito da leitura, a gente está falando sobre livros densos, como esse que nós estamos discutindo aí lá no YouTube, né, que é as 48 Leis do Poder, que é uma série de vídeos que eu estou trabalhando e mostrando para você a minha interpretação de cada uma das 48 leis. Então eu já te convido aqui também, de repente, para você acompanhar lá essas resenhas que eu acabo fazendo, pelo menos um vídeo por semana. Estamos na terceira lei, estamos indo agora para a quarta lei, tá? Deve sair essa semana agora. Beleza, então, que tipo de literatura você lê? Quando você lê, e eu estou partindo do princípio que você tem um hábito mais frequente ou menos frequente, não importa. Quando você lê, você esbarra na manchete da leitura, por exemplo, o cabeçalho de um capítulo de livro, ou você está lá navegando pela internet e tal, se depara com uma página aí de um veículo, né, de imprensa, por exemplo, aqui eu não vou fazer propaganda de nenhum deles, mas você esbarra na manchete da notícia e ali você para, ou a manchete da notícia, quando lhe interessa, faz com que você venha a exercer a leitura na íntegra da notícia. Então, essa é uma outra pergunta. Ou você tem o hábito de simplesmente ler a manchete e não ler mais nada. Outra pergunta, você conhece pessoas que têm o hábito da leitura? Você conversa com essas pessoas a respeito do hábito dela de ler? É uma outra coisa. E a última pergunta, para não me tornar chato aqui, tá parecendo um delegado de polícia, né? Fazendo aqui uma inquirição, mas você tem memória a respeito do hábito de leitura da sua família, dos seus avós, dos seus pais? Você tem essa memória do hábito de leitura dessas pessoas? Porque esse conjunto de perguntas é só para que você faça uma reflexão sobre o que acontece com você a respeito da leitura hoje em dia. Então, se você cultiva o hábito da leitura, será que ela vem de uma linhagem? Será que é porque a sua mãe ou o seu pai lia para você à noite antes de você dormir? Ou deixavam livros espalhados pela casa e ao invés de ter outro tipo de ornamento, eles usavam os livros para ornar a casa, por exemplo, tá? Ou a ausência disso. E de repente a gente está vendo aí uma pontinha desse novelo que pode fazer com que a gente tenha um bom conhecimento do porquê que de repente, e infelizmente, ao meu ver, você não cultive o hábito da leitura. Pode ser que venha exatamente dessa hereditariedade, ou seja, a falta de leitura daqueles que te antecederam, e não estou julgando essas pessoas também, de repente acarretaram em você não ter esse hábito de leitura. Então, faz sentido tudo isso que eu estou falando para você? E por que que de repente, você pode fazer essa pergunta para mim, por que que de repente, professor, você fica insistindo na questão da leitura? Se você examinar o meu canal do YouTube, eu não sei por qual mídia você está assistindo, de repente pode ser aqui o meu perfil do Instagram, o meu perfil do TikTok e tal, mas os vídeos mais densos realmente estão lá no YouTube. Por que é que eu insisto tanto na leitura? Eu insisto muito na leitura porque eu costumo compartilhar com você coisas positivas.
E a leitura não tem como trazer nada de negativo para você. Aí alguém pode duvidar. Não, mas se eu ler algo que seja ruim, pesado, de repente está me trazendo algo negativo. É interessante isso aí. Quem cultiva o hábito da leitura blinda a mente. Quem cultiva o hábito da leitura ganha repertório, inclusive de raciocínio. E olha, aqui eu não estou falando de raciocínio lógico-matemático, eu estou falando de raciocínio, não é? Tem mais chance de conseguir fazer conexão entre vários assuntos e, portanto, aumenta o seu repertório porque você consegue falar mais sobre diversos assuntos com um nível de profundidade que é adequado ao teu conhecimento. Mas quem ler mais tem maior repertório para dialogar. Quem ler mais, escreve melhor. E uma das formas de comunicação é a escrita. Mas também o teu repertório de dialogar, como eu falei antes, ou seja, de verbalizar suas ideias, também fica potencializado. Portanto, mesmo que seja a leitura de um assunto desagradável, aliás, ultimamente a gente tem bastante assuntos desagradáveis, alimenta a tua mente, fazendo com que você tenha um conhecimento e, portanto, maior campo de ação para se livrar de determinados problemas, antever determinados problemas. Então, leitura não tem contraindicação. Pelo contrário. E se você vier falar comigo a respeito de, professor, mas ler é caro. Olha, eu vou até depois colocar aqui uma fotinha na comunidade. Eu acabei comprando um livro ontem por R$ 99,90, uma segunda obra do Robert Greene. Lembrando, As 48 Leis do Poder, que a gente está trabalhando no YouTube, é do Robert Greene, um escritor americano. E tem uma outra obra dele que se chama As 33 Leis da Guerra. E eu adquiri esse livro ontem e vou começar a ler em paralelo com as 48 Leis do Poder, apesar de achar que as duas literaturas, elas são literaturas que não são de entretenimento, são literaturas de estudo. Então, ler é caro. Essa obra que eu comprei ontem eu acho caro. Mas na mesma livraria que eu estava, eu não sei se eu posso fazer propaganda, mas era a livraria Leitura do shopping aqui chamado Parque Dom Pedro, aqui em Campinas, tinham livros lá a partir de R$ 29,90. Se você pegar um lanche desses fast food mais famosos aí, é o preço de um livro. Então, você escolhe aquilo que vai te alimentar melhor. Se de repente é um fast food, ou se de repente é o livro. E a gente não vai brigar por isso. Mas o motivo de eu insistir com você para que você adquira o hábito da leitura não faz com que você seja obrigado, primeiro, a adquirir esse hábito, segundo, a adquirir esse hábito através de obras mais caras. A gente não está atrelando uma coisa a outra. Então, eu espero que essa nossa conversa de domingo aqui, ela perdure durante a semana como fonte de reflexão. O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Estamos procurando fontes positivas de blindarmos a nossa mente, de melhorarmos enquanto seres humanos, ou estamos procurando subterfúgios para essas duas coisas, por exemplo? Um forte abraço para você, espero que esse vídeo tenha sido agradável para você, é sempre o que eu procuro colocar aqui, coisas que construam, não coisas que destruam o seu dia, e, se Deus quiser, a gente vai estar aqui para discutir esses temas através do seu comentário aqui em vídeos futuros. Como eu disse, forte abraço, fique com Deus, um bom domingo e uma semana abençoada para você e sua família. Valeu!